Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Polly, do canal da Turma da Tia Polly, e hoje nós estamos aqui para a nossa leitura diária. E ela encontra-se, então, no Salmo 19:1. Acompanhem comigo. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, hoje nós vamos estar meditando no Salmo 19. Na revistinha saiu como 119. Foi digitado um número 1 a mais. Mas é o Salmo 19:1. Então, primeiro nós começamos então definindo algumas palavras para nós termos um melhor entendimento sobre o Salmo. Primeiro nós vamos definir algumas palavras para nós termos um melhor entendimento desse Salmo. Acompanhem comigo aqui. Céus. Em 2 Coríntios 12:2, Paulo escreve sobre uma experiência que ele viveu. Lá o versículo 2 diz assim: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Por essa declaração de Paulo, nós acreditamos que então existem 3 céus. O primeiro céu é esse que nós conhecemos por firmamento, que é esse céu que tem as nuvens, que é possível a olho nu. Você olha para cima e você enxerga. Então, esse seria o primeiro céu. O segundo céu é esse que a gente não vê, mas que nós estamos, dentro dele. Conhecemos, sabemos que existe, que é onde tem os planetas, as estrelas, os astros. E o terceiro céu, deixa eu só fechar aqui para vocês, é esse céu que é a morada do Deus Altíssimo. Quando a Bíblia fala céus, ela está se referindo a esses céus. Esse do firmamento, onde estão os planetas, esse céu que a gente não enxerga a olho nu. E o terceiro céu é o céu espiritual, aonde é a morada do Deus Altíssimo, o paraíso. Vamos ler agora o Salmo? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. De Deus. Então, o terceiro e o segundo céu manifestam a glória, o esplendor do nosso Deus. E o firmamento, esse que nós conseguimos enxergar, ele anuncia as obras das suas mãos. Que lindo! Ver a criação que Deus fez, a beleza desse céu. Todos os dias você olha para o céu e cada dia ele está de uma forma diferente. As nuvens estão colocadas diferente. Às vezes ele está tão azul, às vezes ele está tão escuro. Então, cada dia o Senhor pinta um céu novo para nós. E nós andamos tão ocupados que a gente nem aprecia essa obra da criação, não é mesmo? Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Todo dia e toda noite, essa obra de arte que o Senhor nos presenteia, ela é renovada. Sempre, em nenhum momento, o céu vai estar exatamente igual ao outro. Todos os dias são diferentes, que são desenhos lindos que Deus faz todos os dias por nós, para nós. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol. Eu fico pensando como tem alguém que consegue negar a existência do nosso Deus. Com tudo isso que acontece, sem voz nenhuma, essa maravilhosa natureza que ele criou propaga dele, fala do poder dele, fala dele. Mesmo sem palavras, só de você parar e admirar, você está vendo a obra perfeita das mãos de Deus. A obra perfeita que ele criou, um dia após outro dia, e sempre as coisas acontecendo, e esse céu que ele fez, esse firmamento que se renova a cada dia, que se modifica a cada dia, tudo isso ele fez para nós. Um artista famoso, ele pinta uma obra, aquela obra fica estática, fica lá, do jeito que ele finalizou, só acontece nela o processo natural do envelhecimento. E as pessoas pagam milhões por aquilo, às vezes nem conseguem entender o que aquele artista fez naquela obra de arte. E é essa obra de arte que o Senhor nos presenteia todos os dias,
nós não somos gratos. O que que nós fazemos? A gente reclama do sol, da lua, das estrelas, que nada tá bom, que tá muito calor, que tá muito frio, que tá muito vento, né? Que esse tempo não deixa secar minha roupa. Meu Deus, esse sol tá me queimando. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Olha que lindo como ele descreve o sol, sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor, nada fica escondido ao seu calor. Então, olha que lindo essa perfeição todos os dias acontecendo. Tudo que acontece debaixo do céu é visto pelo nosso Deus, que preparou esse caminho, esse percurso para o sol fazer todos os dias. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, o que ele quer dizer com a lei do Senhor? Então, toda a instrução que o Senhor deixou, ela é perfeita. Se nós seguirmos, nós vamos ter um refrigério na nossa alma. Nós vamos sentir segurança, nós vamos sentir assim alívio. O testemunho do Senhor, o que ele conta, é fiel. Você pode acreditar no que ele está falando e dar sabedoria simples. Se você ouve, você aprende o testemunho dele, você se torna uma pessoa mais sábia. Então, por que ele dá ao simples a sabedoria? Porque o simples ele sempre quer mais, ele tem desejo de aprender mais do Senhor, ele tem desejo de conhecer mais as coisas. Então, é para esse que ele vai dar a sabedoria. Porque os outros que se já, não, eu já sei disso, eu já conheço isso, sabe aquele copo cheio que não tem mais aonde colocar conteúdo? Agora, o simples não, o simples ele anseia por mais, não, aqui cabe mais. Ele vai se esvaziando do que ele entende para ter mais sabedoria do testemunho de Deus, do que o Senhor conta para ele. Continuando lá. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então, o que o Senhor orienta, as leis do Senhor são retas e elas alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Então, os mandamentos, as ordens do Senhor, elas fazem você enxergar. Porque você já entrou num quarto escuro, você está com os seus olhos ali. Só que você não consegue ver nada, os seus olhos estão abertos, mas você não vê nada. Aí, de repente, você acende a luz e pronto. Com os mesmos olhos que na penumbra você não viu nada, com a luz você enxerga tudo claramente aonde está cada coisa. Então, o mandamento do Senhor é isso, ele ilumina teu olho. Opa, é aqui que eu estou errando, é aqui que eu estou errando, é aqui que eu preciso melhorar. Então, é isso que os preceitos, é isso que o mandamento do Senhor é. E ele é puro, ele, por isso, pela pureza, pela clareza dele, ele chega a iluminar os nossos olhos. O temor do Senhor, lembra o temor? O respeito ao Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Imagine, verdadeiro e justo. Eles andam juntos. Esses são os juízos do Senhor. Essas palavras que nós estamos aqui, nós já trabalhamos, né, nas leituras diárias anteriores. Quem não viu, dá uma procurada lá, hein? Vai lá. Lê o versículo 10 e o 11 junto. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é ademoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. O que o salmista está querendo dizer com isso? Que esses decretos, esses mandamentos, essas leis do Senhor, elas têm que ser mais desejáveis por nós do que muito dinheiro, do que o ouro mais puro que você encontrar, do que o mel mais puro que tiver no favo, né? Que ainda está no favo. Então, é assim que nós devemos ansiar por os preceitos do Senhor, em conhecer, em aprender do Senhor, porque há recompensa para quem guarda isso. Quem pode entender os próprios erros? Como é que nós vamos enxergar os nossos próprios erros se nós estamos andando num quarto escuro?
porque a gente não olha para nós, a gente aponta os erros dos outros. Quem está no mundo é que está pecando. Parece que tem uma Bíblia feita para crente e tem uma Bíblia para quem é feito para o mundo. E a nossa Bíblia é para quem está no mundo, porque nós lemos a Bíblia e tudo que nós vamos aplicar, a gente aplica para quem está lá no mundo e não para quem está conosco, não para a nossa vida. A gente está tão preocupado com os erros dos outros que a gente não consegue ver. A gente veste, eu sempre brinco, né? Aquela roupa do crente que não peca e não olha para dentro de si. Sempre que vamos falar de pecado, de transgressão, de concupiscência, de iniquidade, a gente dá o exemplo de quem está no mundo e quem não conhece a Deus. E esquecemos de olhar para nós. Há uma Bíblia, há um preceito, há uma regra. Não existe a Bíblia de quem está no mundo e a Bíblia do crente. Porque parece que é tirado da Bíblia do crente a palavra arrependei-vos, olhai para os seus pecados, né? Confessai perante Deus. Parece que os crentes não têm pecado. Temos tantos pecados e por isso nós precisamos conhecer os preceitos de Deus, para Ele iluminar os nossos olhos, para enxergarmos os nossos pecados e não apontar os pecados dos outros. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Então ele conhecia os pecados dele, mas ele sabia que tinha pecado que ele nem podia imaginar. Então, Senhor, ainda tem pecado que eu não estou enxergando. Porque quanto mais eu estou ali aprendendo de Deus, mais próximo eu estou de Deus, mais a luz dele reflete em mim os meus pecados e faz com que eu enxergue e vá confessando. Também da soberba, guarda o teu servo, para que não domine a mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões. Trabalhamos sobre transgressões na leitura passada, né? Ontem trabalhamos sobre as transgressões. Então, o que ele fala? Então, a soberba, às vezes, ele fala, Senhor, me guarda dessa soberba. Não deixa a soberba entrar no meu coração, para que eu me sinta o perfeito, o melhor, o puro. Me guarda disso, para que isso não me domine. Mas que eu seja sincero, que eu confesse a ti para que eu realmente fique limpo das transgressões. Que é antes de eu pecar, lembra? Primeiro, o pecado é o que eu vejo todo dia, mas a transgressão, aquela ciência que eu estou sabendo que eu estou prestes a errar, então que o Senhor me livre dessas transgressões que me fazem entender. Eu conheço a lei, eu sei que isso é errado, eu só não ponho em prática porque ainda o Senhor tem misericórdia de mim. Mas é dessas transgressões, Senhor, que tu já vai me livrando, Senhor. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Então, que as nossas palavras sejam agradáveis, que o Senhor venha purificar os nossos lábios. Não pode o mesmo lábio que prega a palavra do Senhor falar palavras torpes, falar mentira, ser usado para fofoca, para difamar os irmãos. Não pode ser o mesmo lábio. O Senhor tem que pedir, Senhor, purifica de todas as vezes que eu falei palavras que não devia, de todas as vezes que eu reclamei, de todas as vezes, Senhor, vai purificando, né? Que as minhas palavras sejam agradáveis, mas a boca fala do que o coração está cheio, então por isso que ele fala, Senhor, a meditação do meu coração perante a tua face, o Senhor também já vai purificando ali, já vai limpando, que sejam agradáveis também, que sejam purificados, limpos. Senhor, rocha minha, olha a confiança, porque se você vê uma rocha, você sabe que a rocha, ela representa fortaleza, firmeza, segurança. Então, Senhor, o Senhor é minha segurança, né? Se você está passando por uma inundação, você vê uma rocha, você tenta subir porque ela é o ponto mais alto. Então, ali é como se aquela rocha salvasse, libertasse aquela pessoa do fim que estava prestes a acontecer. Então, como o salmista Davi, ele abria o coração dele para nós aprendermos a orar. Nós temos que ler muitos salmos. Leiam os salmos, se vocês vão aprender uma oração verdadeira, uma oração sincera, uma oração de quebrantamento, não aquela oração almática. Senhor, me ajuda a trocar o carro, Senhor, me ajuda a pagar a conta. O Senhor sabe do que nós precisamos e nós temos que realmente declarar isso a Deus, porque Ele fala, pedi, dai-se-vos-á. Só que nós temos que
depois desse nível, nós temos que subir mais, nós temos que pedir coisas do alto, Senhor. As minhas transgressões, apaga as transgressões, Senhor, visita as minhas iniquidades, né? E tira de mim, Senhor, essa concupiscência. Então a gente vai ter que ir pedindo e confessando a Deus para a gente atingir um nível maior da nossa fé, um nível maior da revelação do amor de Deus na nossa vida. E quanto mais nós vemos o quão pecadores, nós reconhecemos o quão pecadores nós somos, mais nós reconhecemos o amor de Deus na nossa vida. Como Paulo afirmou lá em Romanos 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, aonde abundou esse pecado, na nossa vida abundou o pecado. E quanto mais você confessa, mais você reconhece o quão pecador você é, mais a graça e o amor de Deus é revelado para nós. Então, que nós sejamos, né? Imagine se Davi, que foi um rei maravilhoso, ele constantemente nos seus salmos, ele estava falando com Deus, né? Pedindo a misericórdia de Deus, pedindo perdão a Deus, abrindo sua alma a Deus. Quem somos nós? E a Bíblia fala que ele era segundo o coração de Deus. Imagine nós. Quem somos nós para não fazermos a mesma coisa, para nos sentirmos tão superior? Não que a gente não venha deixar essa soberba crescer no nosso coração, mas que com humildade nós possamos dizer: Senhor, nos perdoa. Até pelos pecados que estão inconscientes, que eu ainda não reconheço em mim, Senhor, me perdoa. Amém? Ficou mais claro o Salmo? Agora, depois dessa meditação, leia o Salmo novamente e veja como fica claro o que o salmista Davi quis escrever nessa oração. E como fica claro que Deus quer falar conosco através desse Salmo. Amém? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor por nós, porque somos pecadores, somos carentes, ó Deus, pecamos, ó Deus, às vezes nem sabemos o pecado que estamos cometendo, mas o Senhor nos perdoa desses pecados também e abre os nossos olhos para vermos em nós as nossas falhas, que nós não venhamos ficar acusando as falhas do próximo, sendo que nós mesmos estamos cheios de falhas. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha com o teu sangue e nos purifica de todo o pecado, venha nos limpar de todo o pecado, Senhor, meu Deus, abre os nossos olhos, venha, Senhor, meu Pai amado, com a tua palavra, Senhor, ilumina, Senhor, meu Pai, o nosso viver, para que possamos confessar a Ti e alcançar misericórdia, que possamos cumprir o que o Senhor disse, Senhor, que possamos cumprir o que João disse, arrependei-vos. Que possamos cumprir o que Pedro disse: arrependei-vos, Senhor, em todo momento, Senhor. O Senhor está convocando o teu povo a arrependam-se dos seus pecados, para que o Senhor venha perdoar, para que o Senhor venha sarar a nossa terra, Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixa para amanhã essa oportunidade, faz hoje mesmo. Tchau, tchau.